Eu sou o Gabriel, sou o CEO da Squad One e vim aqui dividir com vocês quais são os passos que as empresas passam durante uma transação de M&A, fusões e aquisições. Quando um negócio ele passa por um momento de investimento ou por um momento de abertura para uma sinergia com outro negócio ou por um momento de venda, os seus donos, os seus sócios, eles buscam geralmente buscar uma solução de conhecimento, de consultoria ou de assessoria para poder passar por toda essa transação. É um processo complexo, é um processo sofisticado e eu separei aqui 6 tópicos sobre os quais todo CEO de empresa vai passar, indiferentemente ele vai passar em um projeto de M&A. Então, quando a gente entra em um processo de M&A, qualquer empresa ela vai passar por esses 6 tópicos. Então, eu separei aqui o primeiro tópico, o tópico de valuation, que é encontrar o valor da empresa para a transação. O segundo tópico, due diligence, que é a parte de entender os documentos, a fundamentação, toda a base de arquitetura legal, arquitetura contábil dessa empresa, para entender a conformidade com as regras. Terceiro aspecto de governança e controle, que a gente vai entender o quão gerenciável essa empresa é, quais são os controles que existem e quais são os controles que passarão a existir pós-transação, durante o processo de integração. Quarto tópico, equipe e cultura. Qual é a equipe da empresa? Qual é a cultura existente? Qual é a cultura que vai prevalecer nessa empresa? Então esse é um tópico importante de a gente identificar, de a gente entender, de a gente mapear e, consequentemente, poder assumir uma postura diferente em relação ao negócio. O quinto tópico fala de riscos jurídicos e financeiros. Então, quais são os riscos contratuais? Quais são os riscos legais? Quais são os riscos financeiros? Sobre o que estamos falando realmente no papel e dentro de uma arbitragem ou de um possível litígio, uma causa civil. Tributação. Quais são os aspectos tributários dessa transação? Então, vou começar aqui já com o primeiro tópico, que é o tópico da valuation. Então, a gente identifica que a valuation, ela existem duas formas principais, que é a forma relativa e a forma absoluta. Quando a gente fala de uma forma absoluta, a gente está falando, inevitavelmente, de quanto essa empresa gera de caixa realmente. A gente não está falando de lucro, a gente está falando de caixa para o acionista. O segundo ponto é a valuation relativa. Quanto que essa empresa vale em relação a um indicador específico, em relação a outra empresa, em relação a uma outra transação. Então a gente não está falando de algo 100% cravado na moeda. A gente está falando de algo cravado, ligado a uma suposição, a uma argumentação, a uma possibilidade, a um histórico de algo que já aconteceu. Então, vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa descontado, que eu acho que é o ponto mais importante para a gente identificar a empresa e também para fazer todo o diagnóstico empresarial, análise de risco empresarial, ela parte do fluxo de caixa descontado. Qualquer transação de M&A que não faça uma avaliação empresarial correta, completa e robusta, ela está correndo o risco de ser subdimensionada e hiperdimensionada. Ela pode não identificar riscos corretamente, ela pode acabar, enfim, perdendo muita coisa, perdendo muito negócio, perdendo muita oportunidade e muita visão por não fazer a avaliação correta. Então, primeiro ponto, a gente olha para a projeção de receita. Como que essa empresa vai performar? Quais são as vendas futuras? Quais são os mercados que essa empresa tem para atingir? Quais são os contratos que já existem com clientes atuais? Qual é o churn existente no momento? Qual é a venda recorrente? Qual é o pipeline comercial de prospecção? Se existem acordos de compra e venda que já estão estabelecidos. Isso é fundamental. Depois disso, a gente vai olhar a margem EBITDA. A margem EBITDA ela vai entender, descontados os investimentos, sem os investimentos, ela vai entender quais são os custos que essa empresa tem para vender, para manter sua operação, para poder trabalhar, para fazer suas manutenções, para poder entregar o resultado que ela se compromete a entregar. Então ela já está olhando de uma forma um pouco mais robusta. Ela já tem um certo nível de sofisticação. Depois a gente já está olhando para CAPEX, no terceiro ponto.
O CAPEX é o capital de investimento. O capital de investimento é quanto que a empresa precisa investir para poder crescer, para poder atingir os objetivos que ela se comprometeu a entregar ao longo dessa jornada. Além disso, o CAPEX ele determina a manutenção dessa empresa ao longo do tempo. Quando a gente fala de uma indústria, por exemplo, a indústria ela é performática dado um determinado momento, porque a indústria ela tem competitividade de inovação. No momento que ela deixa de ter um investimento, ela deixa de ter competitividade de inovação. Então a gente precisa considerar o CAPEX o tempo todo. O CAPEX é uma variável, mas apesar de ser uma variável, ela também é uma constante. Ela é uma variável no curto espaço do tempo, mas no longo prazo ela é uma constante. Depois disso, a gente vai olhar para a necessidade de capital de giro. Qual é a necessidade que essa empresa tem de ter dinheiro no caixa para poder manter as suas atividades e operações? Qual é o prazo médio de pagamento? Qual é o prazo médio de recebimento? Quanto tempo é esse ciclo financeiro? Quanto tempo é o ciclo operacional? Qual é o tempo de entrar mercadoria, sair mercadoria? Qual é o tempo da produção? Qual é o tempo das vendas? Qual é o prazo de pagamento? Emitiu nota fiscal, recebe em quanto tempo? Qual é o prazo entre faturamento e emissão de nota fiscal? Tudo isso é medido de uma forma que a gente vai conseguir identificar quanto que a empresa tem que ter no caixa para manter essa empresa funcionando. Por quinto lugar, a gente vai olhar a taxa de desconto. A taxa de desconto, que é o WACC é o Weighted Average Cost of Capital. O WACC, ele está dizendo uma coisa muito importante. O que ele nos diz? Ele diz o balanceamento, o equilíbrio entre o capital próprio e o capital de terceiros. O que é cada um deles? Capital próprio, custo da empresa, custo do equity, custo da sociedade, custo do patrimônio. Capital de terceiros, custo de dívida, custo de um FDIC, custo de uma dívida de banco, custo de um financiamento, tudo aquilo que vem de terceiro para colocar na empresa. Então a gente vai ponderar esses dois, ver a taxa de juros de cada um deles para poder entender qual que é a taxa de desconto da empresa. E ainda, além disso, a gente ainda vai ter que ter um prêmio de mercado, um prêmio de liquidez, uma medida de risco. É um cálculo um pouco extenso, mas execuível. Depois disso, a gente vai olhar para depreciação e amortização. A gente vai olhar quais são os ativos que essa empresa tem hoje, em quanto tempo eles depreciam, qual é o custo dessa depreciação, amortização, quais são os ativos dessa empresa, como eles estão sendo amortizados. Dentro do passivo, esse ativo é representado por um passivo, e esse passivo ele vai ser o financiamento de uma dívida, o financiamento de um capital de giro. Qual é o custo dessa amortização? Isso impacta na necessidade de capital de giro. O horizonte de projeção. Qual é o horizonte de projeção que vai ser adotado? Vai ser adotado um horizonte de projeção de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos. Isso depende muito da dinâmica da operação. Em mercados muito consolidados, a gente consegue olhar até 10 anos, mas é muito raro a gente olhar para esse tipo de visão. Geralmente, a gente vai fazer uma visão de 5 anos, no mínimo 3, no máximo 5, o primeiro ano detalhado, o segundo ano com um pouco menos de detalhe, e depois a gente faz uma estimativa. E aí depois a gente tem o valor residual. No valor residual, a gente vai identificar qual que é o valor que, após descontado todo o fluxo de caixa do período projetado, vai ter um valor que é o valor de quanto que é a perpetuidade do negócio. Esse negócio vai perpetuar depois disso. A gente vai fazer um cálculo para entender qual é o valor dessa perpetuidade. Depois disso, a gente vai entender quais são os riscos setoriais e macroeconômicos. Quais são os riscos desse setor? Quais são os riscos macroeconômicos? Ah, esse negócio depende de uma caneta, esse negócio tem uma oscilação cambial, esse negócio tem uma oscilação de algum componente, esse negócio exige uma hedge cambial, esse negócio exige uma opção, um contrato de opção, um contrato de hedge para compra e venda de algum tipo de commodity. Então a gente vai entender tudo isso. E com isso a gente vai antecipar alguns riscos e vai prever para proteger o negócio e, além de proteger o negócio, também entender se isso impacta na precificação do negócio a futuro. Isso é muito importante. Por último, a gente vai olhar a questão de sinergias, que é o caso de uma aquisição estratégica. O que é uma sinergia? Né? Como que funciona essa visão de sinergias? A sinergia é quando
um negócio, seja ele qual for, ele tem a oportunidade de oferecer ao seu comprador uma melhor performance no negócio do comprador. Então, por exemplo, eu tenho um negócio, eu trabalho com componentes eletrônicos para a indústria de telecomunicações. Eu tenho uma indústria de telecomunicações que está comprando esse negócio. Ela vai colocar a tecnologia embarcada da primeira empresa na segunda empresa e vai ter um ganho de performance, aonde esse ganho de performance vai ser superior ao fluxo de caixa descontado. Então a gente consegue ter uma negociação por valuation relativo, porque a gente tem uma performance superior, a gente tem uma sinergia de negócio. Então esse é um momento muito específico. Então só para finalizar, acho que o ponto mais importante do valuation bem feito é ter um bom premissário, é entender por que, por que a receita cresce, por que a receita não cresce, por que os custos se mantêm estáveis, por que os custos mudam. E com um bom premissário muito bem feito, entendendo muito bem o mercado, a gente consegue gerar uma análise perfeita. Então, isso é um processo que depende de noção gerencial, noção estratégica, noção econômica, financeira e, além de tudo isso, do modelo matemático em si, a gente precisa ter um pouco de viés artístico para poder contar essa história de uma maneira atrativa. Contar essa história de uma maneira que encante os olhos do investidor, com que fale a linguagem que o investidor quer ouvir, com que fale de uma maneira que as pessoas ouçam, mas que elas entendam aquilo que elas estão buscando, e não aquilo que o empresário é acostumado a vender para outro mercado, que é o mercado do cliente, que é o mercado dos fornecedores. O investidor, o banqueiro, os fundos de investimento, eles têm uma linguagem específica, eles têm uma forma específica de ver as coisas. Então a gente precisa se antecipar, a gente precisa mapear todas as objeções deles. E com isso, bem feito, a gente consegue dar início a uma transação. A gente consegue ter a primeira etapa.